Difícil encontrar alguém que gosta de ter dívidas, mas às vezes, por um descuido, elas acontecem e na hora de negociá-las é preciso ter muita atenção para não assumir uma responsabilidade que não caiba no bolso. E se você em casa enfrenta esta situação, chegou a hora de conhecer os seus direitos na negociação. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Dr. Renato Zeferino, que vai responder as principais dúvidas de quem está no vermelho. Doutor, seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo depois de uma longa data aqui no estúdio, para a gente tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, que são muitas a respeito deste assunto. É um prazer, Chico, estou à disposição para tentar solucionar algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas, que é um problema muito sério, que atormenta aí uma grande parte da população. Parcelar o valor é sempre a melhor condição para sair dessa dívida, sair do vermelho? Olha, a negociação é sempre a melhor maneira de negociar a dívida, o parcelamento? É uma das maneiras de se resolver o problema, mas é claro que há necessidade de um comum acordo entre o devedor e o credor. No caso, nós estamos falando aí do comércio, né? Então é a necessidade do consumidor entrar em contato com o fornecedor, aquele credor da sua dívida, para que haja um entendimento entre eles e um parcelamento. Sempre é uma forma de solucionar a questão, trazendo aí um benefício tanto para quem deve e principalmente para quem recebe. Porque há interesse, né, de ambos. Se há interesse de pagamento, também há interesse do credor de receber essa dívida. O parcelamento é sempre na negociação que se estipula um número mínimo de parcelas ou o valor da parcela, o valor mínimo para ela? Olha, ou pode ser assim, se houver acordo, isso não há impedimento? O acordo é entre as duas partes, né, independentemente de qualquer tipo de imposição, isso deve ser bem claro, não há nenhuma uma possibilidade de imposição, ou seja, isso deve ser feito exatamente de comum acordo. O devedor e o credor devem estabelecer o número de parcelas para que haja uma possibilidade de pagamento. Não adianta o fornecedor exigir em dois pagamentos uma dívida um pouco mais alta, sabendo que o devedor não vai ter condições de assumir e principalmente de arcar com aquelas parcelas. Então, uma negociação entre as partes é sempre a melhor solução, é sempre uma forma de se estabelecer uma maneira de possibilitar aí a solução dessa desavença, tá? E também trazer de volta aí esse crédito para o credor. É porque também, doutor, há um custo desse parcelamento, né, operacional disso tudo. Esse também fica, ou seja, de emitir boletos, toda a tramitação. Dependendo da forma que o fornecedor trabalha, né, se ele emite boletos, se cartão de crédito, sempre há uma despesa. Então, deve sempre o fornecedor, né, no caso aí quem está para receber, saber se realmente quer receber aquela dívida, tá, da melhor forma e desonerá-la, né? Às vezes ele coloca, embute aí várias despesas, essas despesas de cobrança, embora sejam ilegais, né, não dá para passar essas dívidas, esses custos de cobrança para o devedor, mas às vezes se ele tirar um pouco disso, às vezes consegue aí uma melhor forma, trazer uma melhor forma para o devedor ter condições. Muitos consumidores que se queixam que os juros cobrados, né, às vezes duplicam o valor da dívida. O Júlio Cilino até mencionou ali, às vezes fazer um outro tipo que o indexador é menor. Qual o indexador ou qual o índice que deve ser usado para a cobrança de juros? Ou existe um limite? Até que ponto isso pode ser legal? Olha, Francisco, isso é uma questão bastante tormentosa dentro do direito, né? Se há necessidade, se há possibilidade, se há legalidade em se estabelecer um juro maior do que a legislação permite. Tá? Então, a grosso modo, né, a gente não vai se estender muito nesse ponto, mas a grosso modo seria o seguinte: havendo um contrato, dessa dívida foi gerada através de um contrato, tá, pode-se estabelecer nesse contrato alguma incidência de juro, além da correção monetária. Isso sim, aí que está o problema jurídico, né, que pode ser enfrentado. Se o fornecedor impuser um juro muito alto nesse contrato, por ser um contrato de adesão, ele pode ser derrubado na justiça. Então, às vezes não é muito vantajoso tentar aí um aumento desse juro, colocar um juro muito expressivo. Mas o que se estabelece é o Código Civil, não havendo estipulação contratual, ou se houver aí um questionamento na justiça, esses juros estabelecidos pelo Código Civil é de 1% ao mês, 12% ao ano, tá? Além da correção monetária.
Tá certo. Doutor, essas condições para o caso de inadimplência devem estar previstas também no ato da compra, ou seja, ao comprar ou adquirir, o consumidor tem o direito de saber quanto que ele vai pagar de juros se ele vier a ficar devendo? Se houver o contrato, havendo o contrato tem que ser bem claro, tá? Pelas regras do direito do consumidor, essas regras têm que ser, essas cláusulas têm que ser muito bem explicadas, muito bem claras, para que não haja dúvida. Inclusive multas também. Sem dúvida. Todas as explicações, tudo, em caso de inadimplência, todas as cláusulas, não só de inadimplência, obviamente, mas todas as cláusulas devem estar bem esclarecidas. Mas, se não houver o contrato, por acaso não há um contrato, o que rege é o Código Civil, que é da forma que eu lhe disse, 1% ao mês de juros, além da correção monetária, e pode haver a implicação de uma multa pelo Código de Defesa do Consumidor no máximo de 2%. Existe diferenciação no Código do Consumidor para questões de negociação e renegociação, ou seja, vale as mesmas regras para uma dívida já renegociada e para uma dívida As regras são as mesmas, não haveria nenhuma imposição. Uma dívida não negociada, a gente entende que ela não está quitada, ela está em aberto. Tá? A negociada, eu imagino estando em dia, tá? Não haveria aí a implicação, não há uma dívida, tá? Ela já foi renegociada, então ela está adimplida, né? Nessa modalidade, se houver uma renegociação e o devedor está pagando corretamente, não há possibilidade da manutenção nos órgãos de proteção ao crédito. Então, ou seja, ele não deve nada, não há possibilidade de nenhuma implicação dessas formas de pressão. Então quer dizer que ele pode estar comprando novamente, o nome dele está liberado para... Se ele tiver já houve uma negociação, exatamente. Mesmo que ele não tenha pago por completo. Exato. Se foi negociado, ele não deve. Sim. Claro que deve, né? Mas não está, a obrigação está correta, né? Ele está cumprindo a sua obrigação, então não há possibilidade de manutenção em SPC, será? Sim. E há um prazo para que o nome do devedor após a negociação seja retirado do cadastro de inadimplentes? Não há um estabelecimento legal desse prazo. O que se entende pelas regras de jurisprudência, pelas regras que a gente tem de defesa do consumidor, seria no máximo em 5 dias úteis. Então, a partir do momento que o devedor faz a renegociação, o credor tem 5 dias úteis para fazer a limpeza do nome, tirar aí do SPC e qualquer outro tipo de órgão. Tá certo. Doutor, para não abusar da sua bondade em ter comparecido aqui, atendido o nosso convite, a gente encerra com uma questão aqui que eu gostaria que o senhor expusesse de forma bem clara. O Código, ele dispõe de algum mecanismo, ou seja, que diga ou que estabeleça de que forma a cobrança pode ser feita? Ou seja, se uma cobrança expõe o devedor em público, ou seja, constrange, o Código prevê alguma coisa? Prevê, sim. O Código de Defesa do Consumidor é bem rígido nesse ponto. O fornecedor, o credor não pode prejudicar o trabalho do devedor, não pode colocá-lo em situação constrangedora, levá-lo ao ridículo. Então, são várias medidas que não podem, que o credor não pode utilizar uma exposição, uma forma de ameaça. Claro que não pode, essas coisas assim, desse tipo, não podem ser feitas. Exposição ao ridículo, dificuldade, um constrangimento, dificuldade no trabalho, não pode nenhum tipo... o credor pode procurar o devedor em seu local de trabalho. Isso é uma forma que muitas pessoas falam, não, no meu local de trabalho eu sou intocável. Não é bem assim. Ele pode ser buscado em seu local de trabalho, mas essa forma não pode atrapalhar o trabalho. Tá? Claro que cada caso vai ser analisado, eventualmente se for discutido, mas há a possibilidade. Só não pode constrangê-lo, não pode levá-lo ao ridículo, não pode ameaçar, e não pode atrapalhar o lazer, o trabalho, algumas implicações sim, mas isso tem no Código de Defesa do Consumidor. Doutor, obrigado pela sua presença aqui e por enriquecer o TVD Notícias de hoje com suas questões aí abordadas com relação ao Código. Bondade sua, agradeço e estou à disposição para eventualmente qualquer necessidade.